Em uma noite chuvosa, uma criança acaba de nascer. Seu pai olha para ele fixamente, dizendo que uma coisa nojenta nasceu. Meu pai disse enquanto me olhava: minha desgraça foi nascer no mesmo dia e na mesma hora que Kajin. Uma criança abençoada por Keshak, o deus da espada, nascido com um corpo abençoado e com talento. Sua mãe olhava para ele fixamente, dizendo que se ele apenas fosse o Kajin. Logo depois, eu descobri porque meus pais estavam desapontados comigo. Eu não tinha um braço direito. Minha mãe sussurrava para mim todas as noites: você não pode morrer logo? Mamãe, eu sinto muito, eu não quero morrer. Ouvia meu pai falar quando estava em sua barriga: essa criança seria nossa esperança. Eu nunca pude derrotar meu irmão mais velho, mas essa criança será melhor do que o filho do meu irmão. Não, ele precisa ser melhor. Meu pai esperava que eu derrotasse Kajin, mas eu nasci com apenas um braço e sem a bênção de Deus. Uma desgraça que pisou nos sonhos dos meus pais apenas por ter nascido. Esse era eu. O tempo passou e Kajin cresceu. O seu sorriso era parecido como um anjo. A sua mãe, não a do Kajin, o observa andar e percebe que a outra criança é muito lenta. Quando eu mal conseguia ficar de pé e dar um passo, Kajin já segurava uma espada. Na primeira vez que segurei uma espada, Kajin já conheceu sobre a mana e também começou a treinar as técnicas de espada de Simon. Suspiro. Se ao menos meu filho fosse Kajin. Em algum ponto, Kajin se tornou meu objeto de adoração e inveja. Quando completei 7 anos, fui enviado para ser um dos ajudantes de Kajin. Para as pessoas de fora, eu era visto como alguém que foi enviado como um ombro amigo, para ajudar e dar suporte ao Kajin, como um primo. Mas a verdade é que meus pais haviam me vendido por 300.000 Luden. Olha só você, Devin. É a primeira vez que vejo um perdedor que nem você. E assim ele tomou uma chicotada. Kajin não gostou de mim desde o começo, e eu me tornei o saco de pancadas dele. Chore mais, o seu perdedor. Precisei segurar as minhas lágrimas. Não era porque doía, mas porque era difícil aguentar o fato de que os vários adultos que passavam ignoravam a situação. Não havia adultos lá. Meu tio era conhecido como um homem incrível, mas ele deixou a família muito tempo atrás e nunca voltou. Por causa disso, não havia ninguém para controlar Kajin, e ele cresceu como um carrasco, apanhando, tomando vários golpes. Não é difícil, você que é lento. Eu perdi. O seu talento e a bênção do Deus da Espada foram como um veneno para ele. Você achou que ia acabar quando dissesse que perdeu? Próximo. Suba. Tenho inveja do talento e a força de Kajin. E assim eu avanço para ele, querendo ser forte, com as forças colidindo. Pare de ficar me encarando. Eu não gosto de você. Um perdedor sem braço, como ousa me encarar assim? Acha que pode me vencer com um trabalho duro? Então vá em frente, tente. Alguém como você pode trabalhar duro a vida inteira e ainda será impossível acompanhar o meu ritmo. Eu quero vencer. Eu realmente quero vencer. Mas meus sonhos não poderiam ser realizados apenas com trabalho. Kajin ficou preguiçoso em seu treinamento, à medida que crescia cedendo ao álcool e às mulheres. Mas eu ainda não conseguia vencê-lo. Ele era um gênio preguiçoso e eu um trabalhador idiota. No entanto, nossas posições não seriam as mesmas para sempre. No dia seguinte, há um torneio. E um duelo se inicia. Kajin com seu poder e ele defende seu ataque. Com seu golpe, ele arremessa um poder no chão. E Kajin se sente meio encurralado. A sua visão não consegue enxergar isso. O que seria? Na verdade, ele vem com tanta velocidade por cima que defende o golpe de Dave. E assim colide e ocorre uma enorme explosão. Todos ficam indignados olhando. Dave, o seu braço derrotou o Kajin
da espada tempestuosa. Até agora, meu recorde oficial com Kajin era 21 empates e 21 derrotas. Agora, com 29 anos, eu finalmente derrotei Kajin. Em partidas extras oficiais, eu perdi várias vezes, e as pessoas me diziam para desistir sempre que eu perdia. Eles zombavam de mim por ser um idiota sem talento, desperdiçando meu tempo. Ainda eu ganhei. Daven, todos gritam seu nome. Por mais quanto tempo você achou que seria o mais forte? Eu perdi para um merda como você? As palavras que ouvi até minhas orelhas queimarem quando eu era mais novo. Se você fosse Kajin, se meu filho fosse Kajin. Se eu fosse você, não iria querer viver assim. Seu miserável! Se eu fosse você, não teria gastado minha vida com álcool e mulheres. Teria levado minha vida muito mais significativa, ao invés de pisar nos mais fracos. Finalmente eu venci. Acabou, mas Kajin, com a sua covardia, o apunhalou pelas costas. E todos ficam olhando daquela forma assustados. O quê? Kajin o esfaqueou pelas costas? Um desgraçado até o fim, Kajin. E ele fica tremendo, observando aquele ato que ele fez de covardia. Isso dói. Não estou furioso. Finalmente consegui derrotar o Kajin. Parece que não posso viver. A famosa espada sol que apenas os descendentes diretos da família Simon usam também contém a mana da família Samio. Mana antidemônio. A não ser que a milagrosa Santa Hyla apareça, não tenho como sobreviver. Você será lembrado como um perdedor, Kajin. E seu olhar fixa, e no mesmo instante ele desmaia. No calabouço, ele é acordado. Isso é o inferno? Inferno, você é um cara de sorte. Quem imaginaria que a milagrosa Santa Hyla estava presente na arena? Santa? Assim como uma santa, ela curou você, mesmo estando sujo e imundo. Um milagre, assim como o nome dela. É por isso que sobrevivi, mas meu corpo está quebrado, só consigo respirar. Você assinou um contrato com um demônio? O quê? Por que está surpreso? Para um perdedor como você, vencer o Kajin só assinando um contrato com o demônio. Seus pais também admitiram, não tem para quem negar. E ele pensa nos seus pais. Ah, é mesmo? Sacrifícios e garrafas com seu sangue para o contrato também foram achados na casa de sua família. Você é um demônio que sacrificou 300 crianças inocentes para se tornar mais forte. O jovem mestre Kajin o esfaqueou, um demônio para proteger a honra da família Samit. Quão pesarosamente ele deve ter chorado após esfaquear um primo e amigo de infância. Entendi. Eu posso derrotar o Kajin, mas não a família Samio. Minha família escolheu o Kajin ao invés de mim. Daven manchou a honra da família, então ele terá toda a sua mana selada. Irá passar a vida sentenciado. Sofra pela eternidade e apodreça na prisão, Daven. Os tendões das minhas pernas e braços foram cortados e minha mana foram seladas com várias correntes. E foi assim que eu fui jogado na prisão e também fui vendado. Kajin. Isso te serve bem, Daven. Me tornei imperador da espada. As pessoas me elogiam como um gênio esforçado. Tudo graças a você. Muito obrigado, perdedor. Depois que Kajin me humilhou e foi embora, a comida que me era dada diminuiu muito. Estou com fome. Tenho ânsias. Se era para morrer, gostaria de ter morrido com honra. Eu deveria ter morrido na arena. Não. E assim Daven cai e sente frio. E se eu não tivesse só um braço? Se eu fosse um dos descendentes diretos? Se eu tivesse a bênção do Keishak, o deus da espada? Minha vida teria sido diferente? Eu não quero morrer. E assim, Daven acaba morrendo. Um pingo de lágrima sai dos seus olhos e resplandece e se torna um brilho. Você está escutando quando um adulto da família fala com você? Oi, Vincent. Essa dor é no meu braço direito? Isso é um sonho? Se for, por que parece tão real?
Essa pessoa é um adulto de uma das ramificações familiares. Como eu conheço essa pessoa? Espera, ele disse que meu nome é Vaishen. Sétimo filho da Adenga. O que há com essas memórias? E ainda assim, esse sonho não é tão ruim. O ar parece fresco, não é nojento e abiscarado como na prisão subterrânea. Um sonho onde eu tenho um braço direito? Isso é um presente dado a mim logo antes de eu morrer? Por quanto tempo você planeja me ignorar? Essa mana, ele está tentando me infligir dor com mana? O método para bloquear esse tipo de ataque, né? E então ele segura com a sua mão e o seu poder começa a aumentar. Simplesmente se separar fisicamente do seu oponente, jogando ele para outro lugar, arremessando. Esse ataque não é forte o bastante para empurrar alguém tanto assim. Ele consegue controlar esse tanto de mana, então por que os movimentos dele são tão lentos? Me desculpe, minha mão escorregou. Você, pirralho imprudente, só porque é da família principal. Meu filho vai te esmagar impiedosamente. Essa será a primeira vez que a família secundária vai esmagar a família principal. Então, essa pessoa é igual ao meu pai. Ele sempre quis ganhar do meu tio mais velho. No momento que ele percebeu que o sonho era impossível, ele começou a projetar em mim o seu filho. E isso resultou em mim, sendo o filho desnaturado. Eu não vou esquecer sua arrogância hoje e grosseria. Mas apenas espere, pelo dia da Assembleia das Verdadeiras Espadas. E assim ele vai embora. Ele senta e pensa: isso realmente é um sonho? Eu já deveria ter acordado a essa altura. Droga, algumas outras memórias estão começando a voltar agora. Minha mãe morreu depois de me dar à luz. Meu pai não se importava nem um pouco comigo. Todas as outras crianças que me tratavam como um bode expiatório. Das 8 crianças da famosa família da espada de Adenka, eu sou Vaishen, sou o 7º. Eu era tão covarde que eu me encolhia e chorava no meu quarto depois de apanhar de novo na minha família. Alguém caçado pela família secundária que quer superar a família principal. Um patinho feio, abandonado pelos outros da família principal de Adenka. O Dave Maneta da família Samuel se tornou o inútil Vaishen da família Adenka. E eu acho que isso se chama reencarnação. Eu não entendo nada disso, mas um diário? Por que eu não posso fazer o que os meus irmãos mais velhos podem? Todos os meus parentes da família secundária estão procurando por todas as oportunidades de pisar em mim. Minhas empregadas e ajudantes me ignoram. Eu sou defeituoso e eu prefiro apenas morrer. O diário está cheio dele, só se diminuindo. Parece que a autoestima dele está tão baixa que ele desistiu de tudo. Parece que Deus atendeu nossas preces. Garoto, eu queria viver nos meus últimos momentos e você, Vim, sempre quis morrer. Eu me pergunto se é isso. O que queria morrer desapareceu e o que queria viver voltou à vida. Você realmente vai acreditar em algo tão absurdo? Quem está nesse quarto? Quem é você? Você é um ingênuo ou idiota? O quê? É um demônio tentando me enganar porque minha reencarnação não era para acontecer? No que você está pensando? Eu era o dono original desse corpo. Dono original? Então você... Vaishen? Correto. Meu nome original era Vaishen. Mas, como eu dei meu corpo para você, eu não tenho mais esse nome. Por favor, me chame de Julian. Você não morreu? Como isso é possível? Uma revelação? Sim. As coisas que os deuses dão para os humanos? Eu ouvi que pessoas abençoadas no nascimento podem, ocasionalmente, ouvir revelações. Então, poderia ser? Você está dizendo que é um deus? Correto. Embora eu seja um deus menor. Originalmente, eu tinha a intenção de chamar um deus espiritual, mas você veio no lugar. Se eu quisesse me tornar um verdadeiro deus, ao invés de um deus menor, então eu preciso alcançar inúmeras conquistas. Nós chamamos isso de chamados. Se eu completar o meu chamado, eu serei capaz de me tornar um verdadeiro Deus. Eu entendo as suas circunstâncias, mas eu não tenho interesse em suas conquistas. Se você for como diz, então eu ganhei uma nova vida. Eu estaria ocupado vivendo minha vida, então eu não vou ter o prazer de ouvir os desejos de um fantasma. Isso é verdade? Eu desisti da minha vida e você desejou por uma. E é o que resultou nisso. Entretanto,
Minha energia espiritual está incrivelmente baixa. Se minha energia espiritual desaparecer completamente, esse corpo vai morrer, está de acordo? O quê? Isso era para ser uma ameaça? Esse corpo está muito saudável para uma morte prematura. Que? Que isso? Seu bastardo! O que aconteceu? Eu acabei desmaiando. Tá vendo aí? Tão ingênuo. De agora em diante eu vou te mostrar minhas verdadeiras memórias. E um raio surge diante dos pensamentos dele e atinge o seu peito. Essas memórias? Lixo, imbecil. Pise mais nele. Pise. Esmague-o. O que há com a expressão dele? Entendo. Ele não caiu em desespero enquanto desempenhava o papel de covarde. Ele estava estabelecendo a base de sua vingança. Esses são realmente pensamentos de uma criança de 13 anos. Em que tipo de mundo eu reencarnei? Como foi? Minha atuação foi impecável, não é? Eu tinha que escapar da vigilância da minha família. Os assuntos que eu queria estudar eram considerados nível apóstolo. Você consegue me ouvir agora? Isso não seria desvantajoso para você também, certo? Então, você conhece o arquidemônio Daven? O herói Kajin? Como assim? O arquidemônio Daven, o rei-herói Kajin. Isso é algo que aconteceu há 500 anos. Um espadachim de um braço só, Daven, escapou da prisão de Samion. Enquanto usava um contrato com o demônio, devorou milhares de vidas para se tornar mais forte. Dizem que ele matou mais de 10.000 pessoas. É por isso que ele é lembrado na história como um grande demônio. O grande demônio Daven de 500 anos atrás? Eu fui para 500 anos no futuro? Isso não faz o menor sentido. Mas quais são as chances das pessoas que têm o nome de Daven Kajin e então serem da mesma linhagem da família Samion? Mas tenho certeza de que morri na prisão há 500 anos. A família Samion abandonou o homem de um braço só e escolheu a espada Tempestade. Enquanto o espadachim de um braço só morreu sozinho, Daven conquistou com a espada mais forte da Tempestade, se tornando um imperador. Mas, para inventar histórias e falar do grande herói e rei-herói, com certeza fizeram alguma merda. Desgraçados da família Samion. O rei-herói Kajin era um amigo que realmente amava o grande demônio Daven. Não é romântico? Para de doideira! Por que está nervoso? Porque toda essa história é inventada. Você era uma pessoa daquela época? Sim. Ah, você deve ser bem velho, então não se irrite, velhote. De qualquer forma, a história é só uma combinação de relatos deixados pelos vencedores. O que o mundo se tornou para alguém de 13 anos falar assim? As crianças de hoje crescem muito rápido, diferente do seu tempo. Prossiga. O herói engoliu as suas lágrimas e cooperou com o maior herói daquela época, o melhor amigo dele, o Imperador da Espada do Sol, para derrotar o grande demônio Daven. Quem é o Imperador da Espada do Sol? Nunca ouvi falar dele antes. Ah, não conhece o Arslan? Ele é o ancestral da família Denka. Arslan? Aquele pirralho ignorante. Ah, ele se tornou o primeiro patriarca da família Denka? Olá, Sr. Daven, meu nome é Arslan. Eu te admiro bastante. Quando crescer, eu quero ser igual ao senhor. Apesar de ter sido quando Arslan era pequeno, ele era um amigo de um discípulo que eu ensinei. De que adianta um homem de um braço só como eu? Arslan me visitou algumas vezes quando eu estava preso. Você nunca cometeu nenhum crime. A autoridade nunca vencerá a verdade. Vou garantir isso. Garanto que vou recuperar a sua honra. Não importa quanto tempo leve. Depois de Arslan dizer isso, ele nunca mais veio me visitar. Ele era o primeiro patriarca da família Denka e deixou conosco a missão de nossas vidas. Isso tem relação com a minha conquista. Que conquista? Superar a família Samion. Concretizar a verdade. Confrontar a verdade. Isso é uma coincidência? Arslan com certeza disse que iria descobrir a verdade. E ele sabia que alguém foi muito injustiçado. Sim, não é uma coincidência, embora eu não saiba de tudo, de uma coisa eu sei. Arslan Falker abandonou a família Falker e criou a família Denka, e foi para enfrentar a verdade. A Denka é uma família nova que foi criada para recuperar a minha honra. A família de Arslan. Acho que é por causa do destino que nasci nessa família. Você era da família Denka, e meu objetivo era completar a missão que foi dada? Se eu cumprir esse objetivo, vai mesmo se tornar um deus? Isso aí. Se isso acontecer, você pode se tornar o verdadeiro dono do meu corpo. Se eu me tornar um deus, posso conseguir conceder uma bênção incrível a você. É um acordo que beneficia nós dois, não acha? Obrigado, Arslan. Vou herdar a missão que deixou.
Embainhando a sua espada, vou superar a família Simon. E estarei um passo da família que me traiu, me tornando parte dessa família, andando em direção ao corredor. Ele pergunta: velhote, onde está indo? Eu te falei para parar de me chamar de velhote, não falei? Qual é? Se você 500 anos atrás definitivamente é um velho. Ah, que chato. O que foi isso de novo? É o chamado? Achando que minha memória está falando porque eu sou velho? Está bem. Sim, Dave. Treinamento, comecem! E assim, ele vê um treinamento de espadas, embainhando pelos seus poderes e suas coragens. Me pergunto que tipo de artes marciais as pessoas dessa época usam. Imagina quantas nossas artes marciais evoluíram depois de 500 anos. Família Simon. Quanto mais fortes os descendentes de Kaijin ficaram. Isso será divertido. Mas, por que meu corpo está tão pesado? Meu corpo está... E assim, ele acaba desmaiando. Vaixe, o corpo dessa criança é uma merda. Ele desmaia com tanta facilidade. Esse corpo está num estado tão terrível que se eu não usar minha mana para controlar, não vai conseguir viver uma vida normal. Oh, o que é isso? Esse fluxo de mana? Será que... Julian, onde você está? Ai, por que está procurando por mim de repente? Você? Por que não aprendeu esgrima? Porque eu tive uma deficiência que me impedia de aprender. Por quê? Porque foi desse jeito que eu nasci. Você tem um exoesqueleto celestial, por que não aprendeu esgrima? Ah, me deixe em paz. O que é um exoesqueleto celestial e por que está fazendo escândalo por isso? Você não consegue armazenar mana em qualquer lugar do seu corpo? Ou melhor, você consegue armazenar mana nos seus ossos. Armazenar mana? Nos meus ossos? Ai, isso está me deixando maluco, como devo explicar? Ouça com atenção. Um artista marcial precisa usar a sua mana para possuir força transcendente acima de um humano normal. A mana, que geralmente faz milagres, geralmente é armazenada no coração humano. Mas ter um exoesqueleto celestial significa que além do seu coração você pode armazenar mana nos seus ossos. Isso quer dizer que vai conseguir usar mana infinitamente. Ah, isso é até incrível. Tinha algo assim, é? Acho que ainda não entendeu quão importante isso é. Kaijin, a pessoa que todos vocês o chamam de herói. E ele também tinha um exoesqueleto celestial. Nosso querido Vaishen está em um longo pensamento. É irônico. Eu reencarnei com a fisionomia de Kaijin, alguém que eu invejei durante toda a minha vida. Mas o mundo de 500 anos no futuro era um lugar mais estranho do que eu havia imaginado. Certo, agora me ouça novamente. Eu não consigo conectar Imagery ao coração. Imagery? O que é isso? Ah, é sério isso, velhote? Eu tenho que explicar tudo pra você? Imagery é um armazém imaginário para a sua mana. O quê? Você não guarda a mana no coração? E quanto ao método de meditação? De qual tipo de método de meditação você está falando exatamente? Como assim, tipo? Falker, o primeiro Odenka tinha um ótimo método de meditação para guardar a mana no seu coração. No seu período de tempo, nós guardamos a mana no Imagery e chamamos cada um de estrela. O número de estrelas utilizadas representa a força do artista marcial. Faz um bom tempo desde que nós nos livramos de métodos para guardar a mana no corpo físico. Acho que sequer temos registros desse lugar. Ah, não acredito. Então isso quer dizer que um adulto na família cria ao menos um Imagery. Conectar o Imagery pela primeira vez e sentir a mana são os requisitos para alguém com uma estrela. Parece que o Imagery foi criado para evitar os riscos que vêm com armazenar a mana no seu coração. Embanhando a sua espada, ele observa que no passado, mais na frente dos artistas marciais, morriam por guardar a mana no seu coração, porque explodia e com certeza era muito perigoso. Mas... espere! Para com isso aí! Está armazenando mana no seu coração agora mesmo? Não se preocupe, seu coração é forte. Você terá que arriscar ao menos isso se quiser ser conhecido como um artista marcial de verdade. O Daven sem braço aprendeu esse método e cresceu assim. Espera, por que está deixando a mana se espalhar? A ordem está errada, velhote. Você não conhece a fórmula do circuito? Você é tão barulhento. Há uma fórmula para o fluxo de mana? É claro. Quem só deixa a mana fluir para todos os lugares assim? Há uma fórmula para usar a mana eficientemente.
No meu tempo, fazíamos apenas nos concentrarmos na sensação. Tenho certeza que muitas pessoas falharam. Os circuitos de poder mágico se retorcem e explodem cerca da metade. Eles morreram? Em outras palavras, metade sobrevivia. Isso não é uma proporção legal? Não seja tão descuidado só porque esse não é o seu corpo. Pode, por favor, tratar meu corpo como algo precioso? Tá, é algo precioso, ok? Mas por que você fez isso com um corpo tão precioso? Esse corpo tem uma ótima fisionomia e o coração e o circuito de poder mágico são fortes. Você teria tido sucesso se tivesse crescido recebendo treinamento adequado na família Simon. Fisionomia é a estrutura necessária para segurar a mana, mas a fisionomia também precisa de mana. E tal fisionomia tem estado em falta pelos últimos 30 anos. A essa altura, o corpo de Vaishen Adenka morrerá antes mesmo de chegar à idade adulta. E naquela madrugada, a meditação vai impedir que piore, mas há um limite para isso. Você apenas pode ter 10 anos sobrando. 10 anos é o suficiente. É o tempo suficiente para a espada tempestuosa se tornar imperador da espada. E para Daven, sem braço, ser esquecido pelo mundo. É a mesma quantidade de tempo que Daven passou preso em uma cela subterrânea, lentamente morrendo de fome, enquanto ansiava pela vida. Esses 10 anos foram terrivelmente assustadores e absurdamente longos. E o que está fazendo aí, jovem mestre? Por favor, responda. Quem está aí? Eu estou entrando, hein? Jesus amado, que é tudo isso aí, cara? Jovem mestre, por que bagunçou tanto seu quarto? Você é meu servo? É claro que sou seu servo. Quem mais o serviria então? Vejamos, o nome dele é Wilson. Aquele que Julian cortará o pescoço daqui a 3 anos. Não, chega de pensar. Boa hora, me traga roupas limpas, vai. E limpe esse quarto, por gentileza. Mas por que diabos? Por que ele parece mais forte do que o normal? Esse é o Vaishen fracote que eu conheço? Jovem mestre, o que você fez para bagunçar seu quarto tanto assim? Fez algum experimento esquisito ou algo assim? Não fui eu que fiz. Não? Ficou louco? Por ficar no seu quarto o dia todo, apenas lendo e sendo ignorado? Você deve ter aprendido magia negra ou algo assim. Preciso avisar ao mordomo e reportar ao patriarca imediatamente. É raro ver alguém falar tão formalmente enquanto cospe palavras tão insolentes. Que? É interessante você continuar insistindo em algo que seu mestre negou. E ainda mais corajoso, não dar ouvidos ao que eu acabei de ordenar. Isso é verdade que te dei mais tarefas do que o normal, mas isso não é o seu trabalho? Eu não disse antes que odeio fazer coisas quando estou mais com vontade? Você acha que eu estou aqui para limpar a sua... Sim, você é o meu servo. Estou errado? Bem, está tudo bem. Se não quiser fazer, não faça. Eu mesmo pegarei minhas roupas. Para onde está indo, senhor? Eu estou indo até o mordomo de quem você falou para pedir que ele dê minhas roupas. E dizer que precisei ir até ele pessoalmente porque meu servo Wilson não quer trabalhar. E fica aquele clima tenso, sabe? Porque o Wilson, ele sempre é presunçoso. E o Vaishen é muito ardiloso. Enfim, eu vou buscar. Quem disse que não vou? E assim ele sai correndo com o rabo entre as pernas. Tudo bem, irei limpar tudo, então deixe quieto. Independentemente de quão covarde e sensível o Vaishen possa ser, um servo não pode ser tão imprudente e arrogante. Devem tê-lo colocado nessa posição de propósito. Claro, eu também acho. Eles provavelmente querem que você resolva o problema com um servo provocador e rude, e mostre como o 7º jovem mestre de Adenka deve ser. Aparentemente, Wilson era membro de uma gangue e matou muitas pessoas. O que faremos? Matou pessoas? Veja bem, uma pessoa que já cometeu muitos assassinatos tem uma energia diferente. E não sinto nada dele, esse cara é só um otário. Olha, os olhos dele são muito inocentes. Também não sinto que ele é um covarde. Não, é você que está falando besteira. Como você sabe coisas assim tão bem? Porque eu levei uma vida assim. Qual é o problema dele?
Será que invoquei algo mais assustador do que o Rei dos Espíritos? Mais tarde, a porta se abre. Senhor, aqui, as roupas que ontem vestiu. Ah, gostou de como limpei seu quarto? Sim, obrigado pelo trabalho duro. Por favor, não transforme seu quarto num campo de batalha na próxima vez, hein? Farei exatamente isso. Parece que ele se tornou meu submisso. O que é aquele inútil do Vaishin pode fazer mesmo se agir todo orgulhoso? Wilson, traga-me uma espada de madeira que tenha cerca de 1 metro. Seria bom se o peso fosse por volta de 500 gramas e deve ser feita de madeira perfumada preta. Deve haver toneladas dela no armazém da família. E se eu me recusar a fazer isso? Se não quiser fazer, eu mesmo vou pegar então. Como devo responder ao guarda do armazém quando ele me perguntar por que estou lá? Ah, Wilson, sabe se os guardas do armazém são artistas marciais excepcionais e se eles são extremamente leais aos descendentes diretos de nossa família? Espera aí, calma, por que tá agindo assim de novo? Calma aí. Sério, espera um pouco. Vaishin derruba o Wilson na mesma hora, com um golpe surpresa. Nossa, eu sinto muito, tenho algumas memórias ruins sendo atacado pelas minhas costas. Nunca soube disso acontecer. Isso é ótimo, então certifique-se de manter isso em mente a partir de agora. E meu corpo está gritando de dor só por fazer isso. Nossa, isso dói, hein? Enfim. E ele levanta-se com uma energia fluida muito forte, mas o Vaishin fica em dúvida. Por acaso você tem algo a dizer? Não. O que disse? 1 metro de madeira preta? Tá certo, é isso aí, vou buscar. Você não disse que não queria pegar? Não disse que não queria. E assim ele fecha a porta com extremamente vergonha. A porta bateu por causa do vento, tá? Não fiz de propósito. Seu pestinho, nem falei nada. Wilson pensa que nunca mais irá perder para ele. Vou mostrar a ele porque eu sou o Wilson de verdade. Aqui. Isso aí? Parece uma merda, não é? Achou que eu te daria isso assim? Wilson? Sabia disso? Dentre as pessoas que conheço muito bem, tem uma que não tem o braço direito. Quê? Como ele não tem um braço direito, ele levou uma vida bem difícil. Na verdade, a vida dele teve um fim terrível. Aqui está, senhor. Obrigado. Droga, isso é muito vergonhoso. Agora que atendi o seu pedido, eu vou me retirar. Ótimo, preciso de um treinamento adequado. Vaishin começa as suas habilidades e práticas com sua espada de madeira aos arredores do palácio. Com seus golpes, ele percebe que, com esse exoesqueleto celestial, é extremamente fraco. Mas pensar que ficaria tão cansado depois de dar apenas uns golpes, isso é muito frustrante. Parece que ainda tem um longo caminho a percorrer. No entanto, essa sensação é boa. Parece que nasci para ser um artista marcial. Ops, foi mal por isso. Alguém cortou isso aqui de repente e ninguém sabe quem é. Pela energia de mana deve ser tão fraca. Não achei que alguém estivesse usando. Quem é você? Meu nome é Raven Adenka. Você é um inútil do Vaishin, né? Raven Adenka é um descendente distante. Julia? Ele também é um favorito para vencer a Assembleia dos Verdadeiros Espadas dessa vez. Conheceu o pai dele anteriormente, não foi? Sim. Então ele é o filho daquele cara, hein? Tome cuidado. Ele é uma estrela em ascensão dos descendentes colaterais. E é o mais habilidoso entre os que têm 13 anos na família Denka. Vem se aproximando e dizendo que percebeu que se vencesse a Assembleia das Verdadeiras Espadas, teria que lutar contra você. Por isso eu vim com essa enorme preocupação. A Assembleia das Espadas Verdadeiras. Que é uma competição que reúne várias crianças das famílias marciais que estão conectadas com a família Denka para lutar com as espadas de verdade. Embora não tenha tido uma restrição de idade oficial, as pessoas normalmente participam com 14 anos. Ao vencedor da Assembleia das Verdadeiras Espadas é dada a oportunidade de lutar contra um descendente direto da família Denka que tenha por volta da mesma idade. Enfim, o descendente direto que estaria enfrentando a Assembleia das Verdadeiras Espadas seria eu,
O inútil do Vaishin, que é tipo como o mais fraco entre os descendentes diretos. Ah, não vai se esconder de mim porque está com medo, né? Na Assembleia das Verdadeiras Espadas, as coisas não vão acabar com apenas uma espada de madeira. Como um artista marcial poderia ter medo de uma espada? Haha, acho que você está falando bem, hein? Já que é um descendente direto, hein? Deveria falar melhor também. Que? Até mesmo provocações deveriam ter um nível de dignidade e classe. Como ele se atreve a zoar um parente que está aqui para treinar? Ele é arrogante demais. David, de um braço só, era respeitado tanto no campo de treinamento quanto na batalha. Até Kajin o respeitava. Para rasgar o espantalho dos outros, você é uma vergonha para os artistas marciais. Deveria estar envergonhado. Você acha que sou seu pai, que é um descendente colateral? Te ensinou esses modos? Aprendeu aonde isso? Seu miserável, como se atreve a insultar meu pai? Eu decidi não te perdoar no momento em que decidiu desrespeitar meu pai. David, ele está no nível de 2 estrelas e também possui os atributos de um homem de aço. Precisa ter bastante cuidado, ele é mais forte do que você. Também sei que vou perder caso eu lute com ele agora, mas é óbvio que ele exala o senso de inferioridade com o qual foi criado porque são descendentes colaterais. Ele está usando essa mana apesar de saber não conseguir controlar. O pai dele não age como um adulto e ele não conhece a etiqueta de ser um artista marcial. Parece que a mente de um artista marcial regrediu em comparação ao de 500 anos atrás. Devo garantir que ele aprenda isso. Na minha época, felizmente ainda tenho um bom senso de distância. Alguém como você teria levado uma surra dos mais velhos da família. O quê? Ele apontou sua espada para mim? Como se atreve? Além de não ter mana, ele não consegue usar Imagery. Como ele está tão confiante assim? Sei que com certeza, já que estou encarando a espada dele. Não tem como ele me vencer, mas que sensação é essa dizendo que ele pode me cortar a qualquer momento? Certo, vamos parar por aqui. Só ficou com medo por causa da minha espada de maneira. Como eu poderia me sentir bem de estar enfrentando na Assembleia das Espadas Verdadeiras? Na Assembleia das Espadas Verdadeiras, as coisas não vão acabar apenas com espadas de madeira, sabe? Não é verdade? Desgraçado. Ele vem em grande fúria atacar em direção ao Vaishin, com ódio nos seus olhos. Mas Julian fala: o que você está fazendo? Anda logo e desvia disso aí. Não se preocupe, Julian, ele não pode me machucar. Jovem mestre, pare, agora. Você não pode lutar com o jovem mestre Vaishin aqui. O quê? Me solta. Ai, graças a Deus, hein. Olha pra isso. Se você ferir o jovem mestre Vaishin aqui, ele vai ter uma desculpa para fugir da luta, né? Temos que lutar com ele nas Assembleias das Espadas, então por favor se segure. Ah, idiota. Que saco. Vamos nos encontrar na Assembleia das Espadas Verdadeiras. Seu gatinho medroso. Sério? Por que você insultou Riven mais cedo? Se a escolta dele não tivesse parado ele, você estaria com problemas. Tudo que eu fiz foi dar uma lição em uma criança mal educada. Eu vou enlouquecer. Como eu vou arranjar um velhote desses, hein? Que saco. Eu estava planejando invocar um poderoso rei espiritual. Foi mal. Por isso que eu tô aprendendo conhecimento desse período com você, né? Isso é uma foto? Me dá esta merda aqui. Nada disso. Tem foco ao invés de ficar olhando para essas coisas inúteis. Terminou a teoria da imagem? Agora vão ser as bênçãos e os traços. Traços. Traços são artificialmente feitos de poder analisando as bênçãos. Um homem fez uma bênção. Que? Vocês podem fazer bênçãos? Isso é desrespeitoso com os deuses. Vocês vão receber a punição divina. Você já me desrespeitou. Do que você está falando? Seja grato. Ninguém morreu de punição divina ainda. Riven tem um traço também, né? O Homem de Aço. O que é isso? As bênçãos do Rei dos Anões incluem muitas coisas, mas esse traço se foca em fortalecer o corpo. Quanto mais você amolar um traço específico, caminhos mais fortes se abrem. Isso é chamado de árvore tecnológica. Homem de Aço é um traço de nível médio. A defesa e o poder destrutivo são as suas especialidades. Então as técnicas marciais se inclinam para um lado, mas você fica forte mais rápido. É definitivamente como Julian disse, o corte do boneco pelo pescoço. Riven mostrou uma conquista incomparável com alguém no meu tempo.
Esse é o poder de um traço. Para competir com alguém assim, vou ter que me acostumar com essas habilidades. No dia seguinte, Weinstein começa a treinar e algumas pessoas o observam. Ele está usando a mão esquerda? Ele não pode usar as imagens. Soube disso também? Ele começou a ficar ofegante depois de balançar 2 ou 3 vezes. É muito engraçado. Não fale imprudentemente dele. Vice-líder Merlin? O que é tão engraçado sobre o jovem mestre da família Adenka treinar artes marciais? Pedindo perdão, eles vão embora correndo. É o que eu queria dizer, mas... Olha para ele. As pessoas são livres para chamarem ele de a vergonha de Adenka. Um cara balançando a espada sem rumo, sem nenhuma mana ou traço. E ainda é obrigado a ser desprezado pelas pessoas. Huin Yong-Yi? Eles estão cochichando. Não podemos fazer isso na floresta. É você, e você tem tempo ou energia para ir para lá. Eu tô acostumado a ser desprezado, já que ninguém esperava que o David vencesse a lâmina da tempestade. Mas eu fiz isso. Eu mudei de vaia para a torcida. Não quer dizer que eu não posso fazer isso de novo. É uma poção de recuperação avançada. Tome, garoto. Vai ficar mais fácil para você treinar. Quem é você? Sou o vice-comandante da unidade das espadas brancas, Merlin. Você não estava rindo de mim? Para ser honesto, da primeira vez sim, mas seus olhos parecem estar desesperadamente procurando alguma coisa, sabe? Alguém que ri de um artista marcial como ele deveria ser a piada. Merlin, vou me lembrar de seu nome. Minhas desculpas. Você deve estar na patrulha. Pode ir. Então, alguma coisa mudou em você, jovem mestre. Você pode ter sorte. Weinstein treina e treina. Suas habilidades começam a evoluir. Seu poder aumenta. Mas assim que ele fica cansado, toma a poção. Leituras e estudos na madrugada são vigiados pelo Julian, orientados por ele também, se equilibrando a superfície com a sua perna direita e adicionando giro no quadril. Assim ele pode sentir a mana dentro de seu coração. E finalmente ele começou a entender isso. A armada do David, algo que foi feito há muito tempo atrás. O caminho para derrotar o Kajin. O caminho da espada é feito e empilhado com pontos e linhas para manifestar habilidades. Agora ele conseguiu mais poder e ficou extremamente forte, cortando em um flash de luz. E isso funcionou, o que deixou bastante feliz. Minha empunhadora está completa. Que droga! Quantos dias já se passaram? Ele não é um galo que come às 5 da manhã? O treinamento dele só está me dando trabalho. Beleza, hora de um pouco de humilhação. Jovem mestre, o café está servido. Que é isso aqui? Se você queria roubar um pouco pra você, não deveria deixar isso tão óbvio, né? Do que você está falando? Se tivesse alguma consciência na sua cabeça, não deveria pelo menos ter limpado a boca primeiro? Posso parecer bonitinho por enquanto, mas espero que você não cruze a minha linha. Estou falando bem sério, ok? Sil, você sabe que eu era um gangster de rua, né? Mesmo que eu pareça assim, já matei muitas pessoas. Haha, tão assustador. Isso aí. Então, controlar pelo medo é bem fácil, mas você não ganha um coração assim. Por isso que eu não tô te impressionando com poder. Telepatia? O Lorde tem mana desde quando? O ponto importante é que eu tô usando mana, não é? Ele fica impressionado pelo seu contato mental. Pare de ser orgulhoso da minha frente e fique ao meu lado. Em breve você não vai ter mais vergonha de ser propriedade do Weinstein Adenka. Escolha quando chegar a hora. Você vai ser governado pelo medo ou mostrar a sua lealdade? Do que você está falando? Mesmo que me pressione, do nada. Não tem como eu ter lealdade. Nossa. Realmente isso foi estranho. A frieza dele me deixou um pouco arrepiado. Merlin entra na área de treinamento, observando os bonecos no qual o Weinstein acabou brigando. Parece que o Lord Weinstein chegou cedo hoje. O quê? Um boneco com uma espada de verdade? Não, da última vez que eu vi o Lord Weinstein só usava espadas de madeira. Mas para fazer isso, essa superfície, um crescimento desse, tão preciso, é possível em só alguns dias?
Jovem mestre Vaishen? Que tipo de artes marciais ele está aprendendo? Vaishen cada vez está progredindo nas suas habilidades e poderes. Cada dia que passa ele fica mais forte ao ponto de querer a sua vingança. O que será que vai acontecer nos próximos capítulos? Não deixe de acompanhar. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau!